Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Felipe Genari e hoje sou aqui Daqui para Fora e hoje vou conduzir o evento aqui para vocês, um evento sobre um tema que eu acho de extrema importância, né, que são bolsas de estudos para muitas das famílias e alunos que se preparam conosco. Muitas vezes só ser aprovado na faculdade não é o suficiente, é necessário algum tipo de bolsa. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre onde não estão as bolsas de estudos, quais são os principais tipos de estudos, de bolsas, o que as universidades consideram na hora de avaliar. Vou explicar bastante sobre as oportunidades, dar algumas dicas aí de como vocês se preparam para melhorar as suas chances. Vou falar bem brevemente do processo seletivo e aí no final eu falo um pouquinho sobre o nosso trabalho e abro para as dúvidas de vocês. Tá? Se vocês quiserem, pessoal, e forem tendo dúvidas durante a apresentação, para não esquecer de perguntar, utilizem aqui a aba do Q&A do Zoom, Questions and Answers, que depois eu posso ficar mais fácil para acompanhar as perguntas que já foram respondidas ou não. E aí, pessoal, para quem ainda não nos conhece, né, então a Daqui para Fora, ou para estar começando a nos conhecer, está no primeiro evento, primeiramente bem-vindos. E a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara jovens para ingressar em universidades no exterior. O nosso foco é exclusivo em graduação, então nós não trabalhamos com mestrado, doutorado, intercâmbio, não tem ninguém na América Latina que faça isso há tanto tempo quanto a Daqui para Fora. Nesses anos já foram mais de 3.500 jovens, e eu tive o prazer de ser um deles, fui cliente da Daqui para Fora lá em 2007, estou aqui desde 2014, então já vi várias famílias e alunos passando por essa trajetória. Nesses anos já foram mais de 30 mil applications, né, aprovações em algumas das faculdades mais seletivas do mundo, e mais de 700 milhões em bolsas de estudos. Então vocês vão ver alguns exemplos aqui de como as bolsas, né, são possíveis sim, e a gente teve diversos casos. Hoje, na nossa equipe, são mais de 40 profissionais que se formaram no exterior. Então, muita gente que teve essa oportunidade de passar pelo processo, de viver fora. E eu acho que isso dá muita segurança, não só para os jovens, mas também para as famílias, né, que vão viver experiências novas com os filhos indo para fora. E o maior motivo de orgulho aqui são algumas das principais faculdades que a gente teve alunos aprovados. Aqui eu trouxe algumas das mais renomadas. Mais um ponto super importante, nós não temos nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. Então, aqui são só alguns dos principais cases, né, de universidades que a gente teve alunos aprovados, mas a gente pode avaliar, pessoal, qualquer opção de faculdade nesses 4 países onde a gente atua: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda. Tá? E aqui, os principais resultados da turma de 2022 foi, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor ano aqui na história. Então, aqui os resultados nas faculdades americanas e aqui os resultados nas faculdades do Canadá e da Europa. E aí, pessoal, antes de chegar aqui nas etapas do conteúdo, de falar de bolsas, um primeiro recado é sempre que eu mostro essa parte aqui de universidades, ou mesmo, né, quando a gente for falar um pouco mais sobre bolsas, muitas famílias e alunos têm dúvidas, né? Será que, poxa, o meu filho tem chance, ou será que eu tenho chance dentro do país que eu quero, da área que eu estou interessado, das minhas notas, do orçamento que eu planejo investir? E aí, para isso, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem aqui essas perguntas, e a gente consegue ter uma primeira ideia inicial das chances de vocês dentro do que vocês estão procurando. Tá? Eu coloquei ela aqui no chat, então fica aí o meu convite para vocês fazerem essa primeira análise, para ter uma primeira avaliação mesmo, né, das chances. E aí, um outro recado é aqui, slide. Exato, aqui pronto, os nossos próximos eventos. Então, para quem está, né, começando a nos acompanhar aqui, a gente vai ter um evento bem legal agora na quinta-feira, falando um pouquinho dos mitos e verdades sobre intercâmbio e graduação no exterior. Sabe, realmente te ajuda, onde não ajuda, pode atrapalhar. Então, acho que vai ser importante para, né, para quem está pensando aí em fazer intercâmbio, ter mais base. Depois, na semana que vem, eu vou ter uma entrevista com a Giovana Lemos, uma aluna nossa que está em Johns Hopkins, com uma bolsa de 100%. Acho que vai ser um bom caso aqui para ver uma aluna que teve sucesso, né, em conseguir uma bolsa. E depois, no dia 18, a gente vai ter um webinar com a nossa parceira Karine Dombi, que prepara os nossos alunos para o SAT e para o ACT. Ela vai falar um pouquinho sobre o ACT. E aí, no final de semana, a gente vai ter um simulado ao vivo no sábado pela manhã, corrigido e gratuito. Comentário depois. Então, já fica o meu convite aqui para vocês, na nossa página de eventos, para esses próximos eventos aí que vão acontecer. Então, vamos lá. Então, antes de começar a falar mais sobre a parte de bolsas de estudos,
eu acho sempre importante, a gente gosta de começar falando bem rapidinho do processo seletivo, só para que todo mundo esteja na mesma página e vocês que estão, né, começando a considerar estudar fora, se acostumem, né, entendam bem como vocês são avaliados. Então, o processo seletivo no exterior é dividido em 2 etapas, parte acadêmica e parte pessoal. Na parte acadêmica são avaliadas a média geral de notas dos jovens do 9º até o 3º ano do ensino médio, né? Aqui eles avaliam a média geral, muitas universidades vão avaliar também o ranking de sala de aula, como que os alunos se comparam com os outros alunos da série deles. Vão ser necessárias também algumas provas, e aí principalmente para alunos mirando nas faculdades americanas, e aí eu vou falar mais sobre elas também na parte de bolsa. São necessários o ACT ou o SAT, que é o equivalente ao Enem, né, norte-americano. Muitas universidades pedem, especialmente quando a gente está falando de bolsa de estudos também. Depois, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, né, que a gente atua, vai ser necessária uma prova de proficiência em inglês. Hoje, algumas provas são aceitas. As mais comuns que os nossos alunos fazem são o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo. E por último aqui a gente coloca um asterisco, né, no Enem, especialmente em algumas faculdades no Canadá, tem algumas na Holanda e no Reino Unido também, que podem considerar o Enem como parte do processo de avaliação. A gente põe esse asterisco porque ainda não é como em Portugal, que você tem um acesso direto, né, você ainda vai precisar das outras etapas do processo seletivo, mas é algo que está sendo cada vez mais considerado pelas faculdades. Uma vez que vocês passaram por essa parte acadêmica, vão ser avaliados os critérios pessoais, cartas de recomendação, em geral são de 1 a 3 cartas de professores e coordenador ou diretor da escola. É importante vocês escolherem os professores que te conheçam melhor, que vão conseguir falar de uma abordagem mais pessoal sobre quem é você. Na parte pessoal é avaliada também as atividades extracurriculares, e aqui é qualquer coisa que o estudante faça fora do currículo obrigatório da escola. E aí também, eu sei que isso gera bastante dúvidas, a gente tem algumas palestras que vocês podem, né, entrar até na nossa página de eventos, falando especificamente sobre extracurriculares. E essa parte aqui, ela é super importante, porque ela acaba se refletindo nas redações. Então, lá no último ano, né, no ano de candidatura para cada faculdade, que cada jovem se candidata, vão ser 1, 2, 3, às vezes até mais redações, muito pessoais, com temas revelados com bastante antecedência, e os estudantes fazem essas redações de casa, então não é, né, em formato de prova, e aqui é uma maneira que a faculdade usa para conhecer vocês, quais são os seus valores, quem você é, e como que você vai contribuir além do acadêmico para a universidade. E a gente coloca como extras aqui, especialmente nas faculdades muito seletivas, ou eu já até vi isso em alguns processos de bolsas de estudos também, entrevistas. Quando tem entrevista, normalmente é por vídeo, e aqui é muito um validador de quem é esse estudante, o quanto esse estudante está interessado, né, de fato, em ir para a universidade. E, por último, para alunos mirando em cursos mais artísticos, como cinema, atuação, música, até mesmo arquitetura, muitas universidades vão pedir um portfólio ou até mesmo uma audição por vídeo. E aí são portfólios, audições bem direcionadas, né, para a área de interesse que esse estudante está pensando em se candidatar. Então, importante também saber disso, vocês vão ver lá na frente, é algo que vai ser avaliado, né, para bolsas de estudos também. Então, mais uma vez aqui, só uma revisão do processo, importante ter tudo isso em mente. Vocês vão ver que vai impactar aqui também nas explicações, né, e vão fazer parte das explicações de bolsa. Então, antes de falar de bolsa, quanto custa estudar hoje nos países onde a gente atua? Sempre que a gente fala de investimento, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Então, aqui é o custo anual que vocês teriam no exterior e está na moeda local de cada país, tá? Como vocês podem ver, pessoal, a variação aqui ela é bem grande. Então, você pega nos Estados Unidos de 25 a 85 mil dólares americanos por ano. No Canadá, de 30 a 70 mil dólares canadenses por ano. E assim por diante aqui nos outros países. Essa variação, é claro que a reputação acadêmica vai pesar, mas não é só isso. A localização é um fator super importante. O fato da faculdade ser pública ou privada pode influenciar também. Em alguns casos, até o curso pode também pesar aqui nesse fator. Então, é importante vocês saberem isso, porque não necessariamente sempre a faculdade mais cara vai ser melhor academicamente do que alguma outra. Ponto que está aqui até como asterisco também, na Holanda, alunos que têm passaporte europeu podem ter aqui nas faculdades públicas um custo-benefício bem interessante.
né, e ter um custo mais acessível. E aí a Holanda, muita gente pergunta até para a gente, por que vocês trabalham com a Holanda na Europa? Porque fora do Reino Unido é um dos países que mais tem cursos em inglês disponíveis para os estudantes. E aí, pessoal, a boa notícia é que existem, sim, bolsas de estudos. Aqui, alguns dos dados da nossa turma de 2022. Então, um pouco mais da metade da turma desse ano teve, pelo menos, uma oferta de bolsa em uma das universidades que foi aprovada. E eu sempre gosto de explicar também que, desse número, a gente não tirou famílias que não estavam mirando em bolsa. Então, por exemplo, eu tive alunos aprovados na UCLA, que é uma universidade que não tem bolsa de estudos para alunos internacionais, estava dentro do orçamento da família. Então, para essa faculdade e essa família específica, o foco não era a bolsa. Quando a gente pega todos os alunos que tiveram bolsa, soma todos e divide, a média de valor da bolsa recebida foi de $20 mil no ano. E aí são $20 mil que você descontaria do valor, né, da tuition, moradia e alimentação da universidade. Esse gráfico aqui, eu gosto bastante dele, porque aí a gente pega, né, dos nossos alunos que tiveram bolsa, quanto que cada um recebeu em dólares no ano. Então, muita gente me pergunta, Felipe, tem bolsa integral? É possível? Sim, todos os anos a gente tem, né, alguns estudantes, então 8% dos nossos alunos tiveram bolsas acima de $50 mil, 23% tiveram bolsas que variaram de 20 a 50 mil, 36% de 10 a 20 mil e 34% de até $10 mil no ano. Então, o mais comum são sim as bolsas parciais. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, quais são e como que funcionam esses tipos de bolsa. Tá? Então, eu vou entrar muito a fundo nas bolsas por mérito acadêmico, necessidade financeira e bolsa artística. Para quem tem dúvidas, pessoal, sobre bolsas esportivas, a gente hoje na Daqui para Fora, a gente não atua mais nessa parte, mas explicando aqui para vocês, né, até para a gente ter atuado há um tempo atrás e conhecer sobre elas, as bolsas esportivas, elas são concedidas pelos treinadores a partir do nível técnico, né, daquele atleta na determinada modalidade. E aí, normalmente, os atletas que vão ter condições de competir são atletas de altíssimo rendimento que competem em nível nacional, estadual um pouquinho mais difícil, mais comum no nível nacional. Tá? Então, para quem quer mirar numa bolsa esportiva, tem que ser atleta de alto rendimento e, se vocês precisarem, a gente pode indicar empresas especializadas nesse tipo de bolsa. Mas vamos lá, então, falando cada uma dos outros tipos de bolsa, que são, né, as mais comuns aqui dos nossos alunos. A primeira delas, pessoal, que eu vou trazer, é a bolsa por necessidade financeira. Então, essa bolsa, ela é concedida nas universidades de nível acadêmico muito alto, onde todo aluno já tem um mérito acadêmico. E aí acaba que, né, o mérito acadêmico se torna irrelevante, e é por isso que eles vão avaliar a capacidade financeira da família. Aí, falando de bolsas por necessidade, é super importante vocês entenderem esses dois tipos de bolsas aqui. Então, quando a gente fala de bolsa por necessidade, tem faculdade que é need blind e tem faculdade que é need aware. Faculdades need blind são universidades que tem tanto dinheiro para bolsas, né, para ofertar para os alunos, que eles são cegos à necessidade do aluno. Ou seja, para aquela universidade, não importa se você pode pagar muito, pode pagar pouco, não pode pagar nada, eles vão avaliar se você tem condições de ser aprovado, e aí, a partir disso, eles vão dizer se você tem, né, se você ganharia uma bolsa ou não. Então, primeiro você é avaliado pelo departamento de admissão, depois entra um outro departamento só para avaliar essa parte financeira. Tá? E aí um ponto super importante é que hoje, né, para alunos internacionais, são 8 universidades que têm bolsas need blind. Tá? São elas Harvard, MIT, Princeton, Yale, Amherst College, Minerva, Baldwin e Dartmouth College. Essas duas últimas aqui iniciaram esse ano a ser need blind para alunos internacionais. E aí, além das bolsas need blind, existe também as faculdades que são need aware. Aqui, como o próprio nome já diz, a universidade vai avaliar se o estudante, o quanto o estudante pode pagar antes de tomar a decisão dele ser aprovado ou não. E essas universidades não fazem isso porque, né, elas não são boazinhas que nas outras, é simples uma questão de ter menos fundos para a bolsa, e aí eles vão alocar esses fundos
de acordo com as necessidades deles. Então, nessas faculdades, se tem um aluno que precisa de uma bolsa integral e outro que precisa de uma bolsa de 50%, eles são parecidos, esse que precisa da bolsa de 50% está na frente, né, na análise da universidade. Tá? Essa avaliação é feita através da demonstração da necessidade. Depois eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês de, né, como que eles avaliam. E ponto muito importante que a gente sempre vê, né, em comum dos nossos alunos que conseguiram esse tipo de bolsa são estudantes muito fortes dentro de sala de aula e fora de sala de aula, porque acabam sendo estudantes aprovados nessas faculdades de nível acadêmico muito alto, que são universidades que vão avaliar além da parte acadêmica. Tá? Então, importante ter esses pré-requisitos para ter mais chances de pleitear essas bolsas por necessidade. Fica já o meu convite para a entrevista com a Giovana na semana que vem, que ela é um desses casos e que vocês podem, né, entender o que esses alunos têm. Então, aqui os exemplos, né, da nossa turma de 2022, principais cases, quando a gente fala de bolsas por necessidade financeira. Como vocês podem ver, todos aqui em universidades de altíssimo nível. E aqui, né, como eu tinha mencionado, o que as universidades levam em consideração na hora de fazer esse cálculo, né? Então, para quem for pleitear uma bolsa por necessidade, vocês têm que preencher um questionário que se chama CSS Profile. Tem várias e várias coisas, então é um questionário complexo de se preencher. Inclusive, aqui na Daqui para Fora, a gente até, para os nossos alunos, a gente tem uma empresa de contabilidade que nos ajuda aqui a preencher. Então, o que a universidade vai levar em consideração, né, tá bem explicadinho aqui para vocês. Então, remuneração anual dos responsáveis, salário, tamanho da família, quantos dependentes, despesas, todos os investimentos que vocês têm. E aqui é sempre muito importante que essa análise, né, vai ser sempre levada em consideração ambos os pais. Se eles forem separados, né, ambos serão considerados. O que a universidade não vai levar em consideração? Né, o imóvel que a família mora e o plano de previdência e aposentadoria. E aí, para calcular, né, essa contribuição, eles vão usar a renda total anual, que é o principal, tá? Esse é o ponto que mais pesa na hora desse cálculo, e o secundário é o patrimônio anual dos pais. Tá? Então, é um cálculo que, diria que não é tão simples assim de ser feito, então a gente, inclusive, como eu falei, recomenda aí esses parceiros nossos, né, que são uma empresa de contabilidade. E para quem tiver dúvidas, quiser procurar, eu recomendo vocês pesquisarem. No Google tem algumas universidades que, se você coloca Need Financial Calculator, você consegue ter essa estimativa. Então, algumas faculdades fazem isso e podem dar uma primeira ideia inicial. Tá? O segundo tipo de bolsa, que eu vou explicar aqui hoje, são as bolsas por mérito artístico. Tá? Essas bolsas, pessoal, as faculdades que vão conceder, os cursos que vão conceder são cursos relacionados a artes. Então, super importante aqui, porque se você, né, quiser pleitear uma bolsa por mérito artístico, mas você, não sei, quer estudar administração, você não vai conseguir essa bolsa. Você precisa estar indo estudar um curso relacionado, né, à parte artística. E aí, hoje, os cursos mais comuns em que os nossos alunos têm chance de conseguir bolsa por mérito artístico são cinema, design, atuação, arquitetura, moda e atuação. Eu diria que esses são os mais comuns aqui que os nossos alunos procuram e que são englobados aí no mérito artístico. E para esses cursos, o que as faculdades vão avaliar normalmente vai ser sempre um mérito artístico através do portfólio e também da audição. Então, aqui vai depender muito do curso que você vai fazer. Por exemplo, cinema, esses aqui, design, arquitetura, todos são cursos que vão ser avaliados portfólio. Quando a gente fala sobre música, atuação, tem muitas universidades que vão pedir uma audição por vídeo. Tá? Então, para essas universidades, pessoal, o ponto mais importante é realmente o quão bom você é, né, nessa sua área de interesse. Então, poxa, estou querendo, né, mirar num curso artístico, quero tentar aumentar minhas chances de bolsa, vá atrás, trabalhe bastante, sabe? Tente se envolver ao máximo possível na área, porque isso, de fato, né, vai aumentar bastante aí as suas chances. Tá? E aí, aqui alguns dos exemplos, né, dos nossos alunos desse ano que tiveram as bolsas por mérito artístico.
E aí, pessoal, eu só vou dar uma voltadinha aqui, por algum motivo, um segundinho, ficou faltando aqui na apresentação as bolsas por mérito acadêmico. Deixa eu só puxar aqui, peço desculpas aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, o último tipo de bolsa, como eu mencionei, as bolsas por mérito acadêmico. Aqui, como o próprio nome já diz, né, vocês vão ser avaliados pelos requisitos acadêmicos. O principal ponto, normalmente, para muitas universidades, quando a gente fala de bolsa por mérito, são as notas na escola. Então, a sua média geral, né, do 9º até o 3º ano. Muita gente me pergunta, Felipe, poxa, qual que é a nota necessária que você precisa ter para conseguir bolsa? Vai variar muito da universidade. Uma dica que eu dou é sempre pesquisar, né, da universidade, se ela tiver bolsa por mérito, qual que é a nota de corte que você precisa ter para ser aprovado? O ideal para você ter mais chances é que você esteja acima, né, da nota de corte de aprovação da universidade. Tem outras faculdades que vão considerar, além das notas escolares, as suas notas de prova. Algo que é muito comum, pessoal, é vocês encontrarem universidades que fazem uma combinação de média escolar, que lá eles chamam de GPA, mais notas do SAT ou do ACT. Eu diria que essa é a combinação mais comum que tem quando a gente se fala, né, de bolsa por mérito acadêmico. Tem algumas universidades, mas são menos, que podem também conceder bolsas baseadas no resultado das provas de proficiência. TOEFL, IELTS, Duolingo. Mas o mais comum que vocês vão ver bastante são notas de escola, mais notas de SAT. E um ponto muito importante na hora que vocês estiverem pesquisando bolsas por mérito é entender como que aquela universidade, né, avalia. Tem algumas universidades que vocês vão ver que os critérios estão bem pré-estabelecidos no site da própria faculdade e você encontra exatamente o que você precisa e você é considerado automaticamente aplicar. Então, tem faculdade que, por exemplo, o aluno tem média, né, tem um GPA 3.0, mais ou menos uma média 8. Tirou 1.250 no SAT. Só de mandar a sua candidatura com essas notas, se você for aprovado, você recebe automaticamente uma bolsa de X mil dólares por ano. Tem outras universidades que as informações não vão tão claras assim, né, sobre as bolsas por mérito, que podem estar mais subjetivas, eles não dão tão específicas. E um ponto importante é que tem algumas universidades que vão ter applications específicas para bolsas por mérito. E aí, nesses casos, muitas vezes, além das notas, você vai acabar sendo avaliado também pela parte pessoal, muitas vezes vai ter uma redação específica. Eu já vi alguns alunos nossos que tiveram até entrevistas. Então, apesar de ser uma bolsa por mérito acadêmico, a parte pessoal nessas applications específicas podem ser avaliadas também. Então, super, super importante ficar ligado aqui, porque, né, se você tem que fazer uma application específica e você não fez, você pode perder a chance da bolsa. Aí aqui tem alguns dos principais cases aqui desse último ano. Pontos importantes, normalmente, pessoal, as bolsas mais generosas vêm das applications específicas. Então, eu sei que, né, a Ana Beatriz, o Maurício, a Catarina tiveram esses applications específicos para pleitear essas bolsas. Né? Aí, o que nós aqui daqui para fora, pessoal, o que a gente faz na hora que a gente está considerando, né, pesquisando as bolsas para os alunos, e que eu acho que é um caminho aqui que vocês podem trilhar na hora de fazer essa procura. Primeiro, né, a faculdade está acima do orçamento planejado, tem que avaliar se tem bolsa. Tem universidades que vão estar expressas, vai estar escritas que tem bolsa, e algumas vão falar, a gente não tem bolsa para aluno internacional. Se não tem, sabe, desencana, não adianta, não tem muito o que fazer. Quando a universidade tem bolsa, é muito importante também entender o tamanho de bolsa que essa faculdade oferta. Tem faculdades que têm bolsas mais generosas, outras não. Aqui a gente usa muito a nossa base de dados para trazer essas recomendações. Para quem não tem, pesquisa se tem alunos, se tem alguma informação de alunos brasileiros que conseguiram essa bolsa. Veja com os admissions officers das universidades, mas tentar falar com ex-alunos ou alunos brasileiros que estão por lá pode ajudar bastante. Então, você tem que ter certeza que existe a chance do custo da faculdade ficar dentro do seu orçamento. E aí, último ponto, os pré-requisitos. Né? E aí, tudo que eu expliquei dessas questões aí de mérito acadêmico, mérito artístico. Um ponto que eu esqueci de falar, pessoal, do mérito artístico, só revisitando aqui, é um tipo de bolsa um pouco mais subjetivo, né, de você avaliar. Então, o que a gente recomenda muitas vezes para os alunos é olhem em anos anteriores pessoas que colocaram portfólio ou publicaram os materiais que eles tiveram e se tiveram bolsa ou não. Essa é uma referência que vocês podem ter, né, para avaliar se seu portfólio está próximo ou não,
né, do que talvez seja necessário. E aí, como e o que vocês podem fazer para melhorar suas chances de bolsa no processo? Bom, acho que o primeiro deles, né, é notas escolares, né? Então acho que esse meio common sense aqui, quanto melhores forem as suas notas, melhores vão ser as suas chances de bolsa. Felipe, significa que se eu não tiver tudo nota 9 e 10, poxa, eu não tenho chance? Não, eu já tive aluno nosso que tinha média 7, mas foi super bem no SAT, mirou uma universidade que concedia a bolsa baseada no resultado do SAT e conseguiu uma bolsa parcial por mérito. Então é possível, mas claro, quanto melhor forem as suas notas aqui, maior vai ser sua gama de possibilidades. Segundo ponto, provas. Então, sem sombra de dúvidas, bons resultados no SAT, ACT ou nas provas de proficiência, né, tá bem preparado para elas vai ajudar vocês. E aqui, acho que uma dica, pessoal, especialmente para quem ainda não está no terceiro ano, para quem estiver no terceiro ano, né, já correu mais rápido, mas não deixem para o último ano, façam essas provas com antecedência. O SAT, por exemplo, você pode, né, repetir a prova, a validade de 5 anos, então pode começar antes, você pode combinar notas. Então, a gente tem visto ao longo dos anos que a antecedência aqui, ela ajuda muito, né, você a ter mais chances de chegar nos melhores resultados. Terceiro ponto são as extracurriculares. Então, quando a gente fala, como eu mencionei, das faculdades mais seletivas, elas que têm essas bolsas por necessidade, que podem ser bem generosas, ter extracurriculares fortes vai fazer, né, não basta só ter boas notas, ter extracurriculares fortes vai fazer você ser aprovado na faculdade, então é super importante, né, aqui. E aí, né, esses são os critérios mais, de certa forma, objetivos que vocês podem ter, mas o que é importante também, não adianta nada você ter boas notas, ir bem nas provas extracurriculares e selecionar as faculdades erradas. Então, mirar em universidades que não têm bolsa de estudos. Então, muitas vezes eu vejo alunos aqui que fizeram essa primeira etapa, são bons candidatos, mas estragam, vamos dizer assim, né, ou diminuem as chances deles no processo, primeiro selecionando faculdades erradas. Então, fundamental aqui fazer uma seleção correta. Foquem também nas redações. A parte de redações, como eu falei, além de ser um critério de desempate nas faculdades mais seletivas que têm bolsa por necessidade, ela vai ser importante em muitas universidades que têm essas bolsas por mérito, que têm applications específicos. Então, uma boa redação aqui pode, sim, te ajudar, né, e te garantir ou te aumentar suas chances de bolsa. E para os alunos artísticos, né, o ponto principal vai ser portfólio. Então, invistam bastante tempo, né, invistam no portfólio, façam cursos, enfim, pesquisem, vão atrás e não deixem para a última hora. Pontos importantes aqui, algumas dessas etapas aqui, né? Atividades extracurriculares, portfólios, notas, são uma construção. Então, né, dificilmente você vai chegar em um mês e fazer uma super atividade extracurricular. Você não vai ficar bom no portfólio em um mês. Então, né, não deixem isso para a última hora. Ou para quem está no terceiro ano e agora decidiu se candidatar, mas, poxa, não fez nada de extracurricular e, né, eu quero mirar nas faculdades mais seletivas eu preciso de uma bolsa muito alta. Talvez considerar um gap year, por exemplo, para você ter mais tempo. Então, é importante vocês se planejarem com calma para, né, melhorar essas chances. E algumas outras dicas aqui, que eu acho que são bem práticas, mas que é importante ter. Quando você está começando nesse projeto, se você aqui é pai de aluno, ou se você é aluno e está, né, indo falar com seus pais, entendam exatamente até onde eu posso chegar no orçamento. Qual que é o tipo de bolsa que eu preciso, sabe? Então, se ainda não conversou com seu pai, ou se você não conversou com seu filho, tenha uma conversa franca sobre isso, porque isso vai servir de base para todo o projeto. Tá? Segundo ponto aqui, na hora de vocês fazerem as pesquisas, alguns termos legais de vocês saberem. Bolsas de estudo por mérito, sempre procurem Merit-Based Scholarship, mas não esqueça de colocar for International Students. Eu já vi muitas vezes alunos aqui, eu vi que tem essa bolsa nessa faculdade e tal, mas quando foi ver, né, se aplicava somente para alunos locais. Então, fique bem atento, podem ter algumas bolsas exclusivas para alunos internacionais, outras nem, só para alunos locais. Pesquisa se tem uma application específica para a bolsa, ou se você é considerado automaticamente. Ponto muito, muito, muito importante. Atenção aos prazos. Tem muita universidade, pessoal, que quando a gente fala de bolsa, tem prazos antecipados. Então, por exemplo, o prazo de envio da candidatura aqui é no dia 5 de janeiro, mas o prazo para a bolsa é 5 de novembro. E tem outras que, apesar de não terem prazos antecipados, vão ter
sei lá, uma X quantidade de bolsas, e aí eles vão fazendo no first come, first served. Você aplicou primeiro, conseguiu a bolsa, você pegou a sua parte. Então, para quem precisa de bolsa, a antecedência é ainda mais importante. Entender a diferença, né, que eu falei de need blind, need aware. Aqui, tanto para quem precisa de bolsa, mas em alguns casos, se a faculdade é need aware e você tem, né, a possibilidade e a maneira de ter os recursos, você quer muito essa faculdade, isso pode acabar te colocando na frente. Tá? Aqui alguns sites que eu acho que dá para vocês terem algumas informações bem interessantes sobre as universidades de uma forma geral. Eles têm, assim, informações sobre bolsas, especialmente nas faculdades americanas, aqui US News, College Board, Niche, mas são informações sobre bolsas mais gerais, assim, você não vai ter específicas sobre alunos brasileiros, mas dá para vocês terem uma ideia, pelo menos de uma forma geral, quais são as faculdades aí um pouco mais generosas, né, e ter uma primeira noção. E aí, antes de começar, eu já vi que estão chegando algumas perguntas, né? Antes de começar a falar sobre o nosso trabalho, aqui, sobre as perguntas, vou falar um pouquinho, brevemente, aqui sobre o nosso trabalho. Então, a gente tem, nosso programa de preparação é dividido em 2 etapas. A fase de preparação para alunos do 9º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, e a fase de candidatura para quem está no 3º ano. Essa fase de preparação, o foco é orientar vocês a se tornarem os melhores candidatos, focando muito nas atividades extracurriculares e na preparação aqui, planejamento e preparação para as provas. Tá? E aí, né, obviamente, alunos que vão mirar em cursos artísticos irem desenvolvendo as habilidades para o portfólio. Para quem está no 3º ano, para quando você estiver no 3º ano, aí o trabalho já muda de frente, é o programa de candidatura, onde a gente vai ajudar vocês a selecionarem as melhores opções de faculdade, de acordo com o perfil, notas, necessidade de bolsa, a gente segue com as preparações para as provas e também vai orientar na parte de redações, applications, portfólio e dar todo o suporte no pós-admissão, levantamento de prazos, pré-requisitos. Esse seria o ponto principal do projeto, até você chegar lá, né? A gente de matrícula, moradia, mas também tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante o período universitário. Aqui tem um exemplo, só para contextualizar, da Bruna, que trabalhou conosco, e a equipe que trabalhou com ela. Então, cada jovem, né, daqui para fora vai ter um pequeno time de 3 ou 4 profissionais. A Tassiana foi a mentora na fase de preparação, né, nessa parte extracurricular. Nós temos a nossa parceira aqui, Karine Dombi, que eu até falei no começo, vai ter o evento dela sobre ACT na semana que vem, e ela prepara os nossos alunos. O Rafa é um dos nossos estrategistas, que ajuda a selecionar as faculdades. A Thalita, uma das orientadoras de application, que cuida de documentação. E o Jamal é um dos orientadores de redação. E eu gosto de destacar um pouquinho ele, porque ele é um americano, foi admission officer de uma faculdade top 20. Então, ele era a pessoa que lia as redações e tomava a decisão quem ia ser aprovado. Então, ele passa, né, e passou bastante experiência aqui para a nossa equipe de redações. Tá? E aqui tem uma arte que contextualiza um pouquinho como que a gente usa os dados aqui dos nossos alunos em nosso favor. Então, por exemplo, aqui na Boston University, nos últimos 5 anos, nós tivemos 83 alunos que se candidataram para essa universidade. Vamos supor que tem alguém aqui que tem um interesse em se candidatar para ela. Eu vou pegar todas as médias escolares de todos esses estudantes, quanto cada um deles tirou nas provas, áreas de interesse, e aí eu tenho não só se eles foram aprovados, mas se eles conseguiram algum tipo de bolsa. Eu sabendo até onde, né, o orçamento que essa família ou estudante planeja, já dá para ter uma ideia inicial das chances de bolsa desse aluno nessa universidade, ou se a gente já pode falar, olha, vamos tirar aqui que a gente nunca viu um tamanho de bolsa que você precisaria nesses 20 anos de daqui para fora. Então, essa base de dados aqui, eu acho que é o que a gente mais consegue ajudar, e o importante é que ela é referente a alunos brasileiros, que, né, acabam sendo a principal referência que vocês têm, né, na hora de avaliar as chances de bolsa. E aí, últimos recados aqui, eu vi que chegaram bastante perguntas, eu vou né, me colocar à disposição para responder elas. Eu vou colocar um link aqui no bate-papo, pessoal. Como geralmente nos eventos tem bastante gente, muitas perguntas, às vezes não dá para responder todas, tem algumas que podem ser muito específicas também. Então, eu vou colocar um link aqui. Vocês podem agendar uma conversa com um dos nossos especialistas, tá? Através do Calendly. E ela é bem legal, porque vocês podem tirar dúvidas mais específicas, né, enfim, entender mais do nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui. E aqui também, né, os nossos contatos, depois eu vou compartilhar também no chat. Mas deixa eu já
só dar um golinho d'água aqui e começar a responder as perguntas de vocês, que eu vi que já chegaram várias aqui no Q&A. Uma pergunta anônima: quantos alunos mais ou menos a Daqui para Fora tem? Esse ano nós temos 212 alunos, 213, que vão iniciar o curso agora em agosto de 2022 nas universidades. O IB tem relevância em boa parte delas? Pergunta da Joyce, imagino, nas universidades, né? Sim, Joyce, o IB é um currículo, né, que é sim valorizado pelas universidades, não só universidades americanas, mas também, né, na Europa. Então, é um currículo que pode te ajudar a estar mais bem preparado para o processo. Então, a gente tem vários alunos do IB que tiveram excelentes resultados, mas também temos muitos alunos de currículos brasileiros que conseguiram bolsa de estudos, né, e tiveram bons resultados. Então, assim, as universidades, elas não vão penalizar um aluno, por exemplo, por não estar fazendo o IB se a escola dele não fornece, mas alunos que têm o IB podem chegar muito bem preparados e é um currículo que tem, sim, relevância. A Joana me perguntou: boa noite, como que eles comparam notas de alunos nota 10 em escola Y e um aluno nota 8 na escola X, mas a escola é muito mais forte? Como que eles sabem? Excelente pergunta, Joana. Então, aqui eu diria que vai depender da universidade. Quando a gente fala das universidades mais seletivas, elas costumam ir muito a fundo no perfil e no currículo de cada estudante. Então, tem um momento, né, da candidatura que o coordenador da sua escola vai preencher um School Profile. E aí, se você tem uma média 8 e a sua escola é muito forte, é possível que mesmo com uma média 8, você ainda seja um dos melhores alunos da sua série ou do seu ano. Eu tenho um exemplo de alguns anos atrás, o Guinter, um estudante nosso de uma escola, né, de uma cidadezinha bem pequena lá do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma média 8,3, só que ele era o melhor aluno da escola. E aí ele foi aprovado na WashU, uma bolsa super generosa. Então eles vão avaliar isso. Agora, tem algumas universidades, geralmente as muito grandes, que recebem muitas candidaturas, que talvez não tenham como avaliar em detalhe cada um dos estudantes. Então, algumas universidades podem simplesmente fazer uma régua geral de, olha, aqui, para ter bolsa ou para ser admitida, você tem que ter a nota tal. E aí, não ir então a fundo. Então, vai depender, né? E a gente ajuda muito aqui os nossos alunos e as escolas, né, dos alunos que estão se preparando conosco, a montar o School Profile da melhor forma possível. Uma outra pergunta da Joyce, né, se os alunos podem fazer provas após terminar o terceiro ano. Sim, Joyce, inclusive é algo relativamente comum da gente ter alguns alunos aqui que fazem o que eu chamo de gap year, que é depois de concluir, né, o ano de candidatura, você se preparar com mais calma para aí sim, né, fazer as provas. Então, é possível sim fazer depois do terceiro ano. A Mariana Silveira Lima perguntou aqui sobre as bolsas de bolsas esportivas. Mariana, como eu mencionei lá no começo, hoje aqui na Daqui para Fora a gente já não está mais, né, focando nessa parte de bolsas esportivas, por isso que eu não fui tão a fundo. Mas se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco, que eu posso até passar as empresas que são especializadas, mas basicamente a bolsa esportiva, quem vai conceder é o treinador, através do seu nível técnico, e é para atletas de altíssimo rendimento. O Pedro Martins, ele pediu para eu voltar aqui no penúltimo slide. Você sabe qual foi, Pedro? Se puder me passar aqui. Deixa eu ver. Eu vou deixar alguns aqui, acho que é dos nossos contatos, né? Deixa eu colocar aqui no chat também. Caso tenha sido os nossos contatos. Você pode ter eles. Ah, não, os contatos já estão no chat. Se puder depois, Pedro, me falar qual que foi, aí eu volto aqui nesse slide para você. Espero que o Pedro... Esse daqui? Vou respondendo as dúvidas aqui, enquanto o Pedro... Acho que voltando 3. Esse, se puder falar qual que é, se é o da equipe ou algum outro. Bom, vou voltando aqui, Pedro, mas aí eu vou respondendo esse daqui, talvez as dicas do... Ah, tá, das conclusões. Esse daqui. Espero que eu tenha acertado, Pedro. Ah, ótimo. Obrigado. Desculpa aqui, pessoal. Então, para quem quiser também, né, já fica aí essas dicas. A pergunta da Paloma Darling. Média 8, precisa tentar compensar com testes? Depende da faculdade, Paloma. Algumas sim, né, de fato algumas vão precisar. Tem outras que não necessariamente. Então, vai depender muito da universidade. Como ser um aluno daqui para fora?
Aí eu vou pedir, pessoal, para que vocês entrem em contato conosco, né, aqui pelos canais que eu passei para vocês, pode ser através do nosso WhatsApp, ou agendar um plantão de atendimentos no link que eu coloquei do Calendly. E acho que o primeiro ponto é a gente fazer uma análise inicial dos objetivos pessoais, familiares, de cada um de vocês, avaliar as chances. Esse é um ponto bem legal do nosso projeto. Antes de começar qualquer tipo de trabalho com estudantes e famílias, a gente entende muito bem o perfil do aluno, para ver se o que ele está procurando é viável, né, dentro do que ele precisa, né? Então, eu recomendo entrar em contato aqui conosco, através dos canais aí que eu passei para você, do que for mais interessante, para a gente marcar uma conversa inicial. Uma pergunta anônima, universidades como Harvard e Yale aceitam o teste de proficiência do Duolingo? Olha, eu não me lembro de cabeça se as duas aceitam, mas eu acredito que sim. Ano passado a gente fez um levantamento e grande parte das universidades já estavam aceitando o Duolingo. Então, eu acredito que elas já aceitam sim. Tem sido uma prova que os nossos alunos têm optado, em vários casos ela é mais simples de fazer, ela é um pouco mais barata, você faz ela online. Então, eu tenho quase certeza que sim. Se você tiver na dúvida, coloca English Test Requirements, Harvard e Yale, que você vai encontrar todas as provas que eles aceitam. João Pedro Castro me perguntou, o que você recomendaria como atividade extracurricular para a área de programação? Olha, João, eu acho que assim, tentar fazer cursos na área primeiro para você já ir se desenvolvendo, mostrar algum tipo de habilidade, tentar criar algum tipo de projeto que você consiga, né, mostrar as suas habilidades de programação. Eu acho que eu iria por esse caminho, mas o que eu acho sempre importante aqui de trazer também, nem todos os alunos vão se envolver com projetos que estão 100% relacionados com as áreas de interesse. Então, sabe, não precisa também estar, não está 100% relacionado, tal, dá para você pesquisar outras coisas, mas acho que eu começaria, se você ainda não fez, não está se envolvendo na área, eu começaria com os cursos, vai explorando para ver o que você gosta, vai tentando se conectar com pessoas na área, para tentar participar, né, de projetos onde você possa colocar a mão na massa. É possível, uma pergunta anônima, é possível se candidatar para 2 bolsas diferentes na mesma universidade? Exemplo, bolsa por mérito acadêmico e por necessidade financeira? Sim, tem muitas universidades que permitem você se candidatar para 2 tipos de bolsas diferentes. Nossa, coincidência, a próxima pergunta da Helena Passarelli é exatamente a mesma, ela só mudou por mérito artístico e por artístico e mérito. Sim, Helena, é possível, né, como eu mencionei. Quando você se referiu a se envolver mais com a área artística escolhida, que tipo de envolvimento você se refere? Então, vamos lá. Se você quer estudar atuação, vai participar do grupo de teatro da universidade, vai cair a fundo nisso. Se você quer estudar cinema e o seu sonho é produção de conteúdo, começa a fazer cursos, começa a tentar produzir alguns curtas-metragens, quer fazer arquitetura, né, o seu portfólio vai ser avaliado do seu desenho, vai fazer cursos de desenho. Então, é ir se desenvolvendo, né, na área que você vai ser avaliado lá na frente. Juliana perguntou, qual a vantagem de um estudante que é atleta de alto rendimento no Brasil na captação de uma bolsa? A vantagem, Juliana, é que se ele for, né, realmente de alto rendimento, ele pode ter bolsas bem generosas, né? E aí essas bolsas vêm do treinador, do departamento esportivo, né? Então, como eu falei aqui, quem for atleta e quiser ter uma avaliação, entre em contato aqui conosco, que a gente pode passar em empresas especializadas, né, que analisam as chances de vocês de conseguirem bolsa. Uma pergunta anônima. Eles consideram os exames de Cambridge, como, por exemplo, o CAE, para alunos, respectivo para alunos de nível C1 de inglês? Olha, o Cambridge, das provas mais famosas, apesar dela ser uma prova aceita, especialmente em faculdades canadenses, em alguns outros países, ainda é a menos aceita de uma forma geral, se a gente compara com TOEFL, IELTS ou Duolingo. Então, a gente recomenda alunos que têm o Cambridge a fazer uma dessas outras provas aqui. Mas o que eu posso dizer é, alunos que têm o CAE, nível C1, né, no Cambridge, vão tirar de letra, seja o TOEFL, o IELTS, o Duolingo. Então, alunos que se preparam pelo Cambridge não vão precisar fazer um curso específico, vão estar prontos para essas outras provas também. Pergunta do Caio Chaves. Quais são as atividades extracurriculares mais importantes? Aqui, Caio,
uma pergunta que muita gente faz e eu diria que são, primeiro, as que você gosta mais e que você tem habilidade e vê potencial que você pode fazer melhor. E eu falo isso porque a atividade que vai ser importante para você, que talvez você possa fazer muito bem, de repente vai ser muito diferente do que esqueci o nome do outro aluno que perguntou aqui para mim que quer fazer algo relacionado à programação. Então, eu procuraria muito entender o que você gosta, onde você vê potencial, porque muito mais sobre o que a atividade em si, a universidade vai avaliar o seu desempenho, o quanto você se aprofundou, quem você se tornou a partir dela. Tá? Então, até fica o meu convite também na nossa página de eventos, tem, né, palestras específicas só sobre atividades extracurriculares. Vamos ver aqui. Pergunta anônima. Para quem terminou o ensino médio, fica mais difícil? Tem um processo específico? Como eu falei lá atrás, né, para quem está tá no Gap Year, é algo bem comum, a gente já teve vários alunos que tiveram bons resultados. Para quem começou uma universidade, já está há mais um tempo e vai se transferir vai como transferente, né, considerando o que já fez aqui, tem algumas universidades que vão dar mais oportunidades para alunos calouros ou mais chances de bolsa. Então, para quem começou uma universidade, vai se transferir, né, especialmente nos Estados Unidos, pode influenciar. O Carlos perguntou se eu posso repetir aqui as universidades em Blind. Claro, Carlos. Então, vamos lá. Harvard, Yale, MIT, Princeton, Amherst College, que é uma liberal arts, e a Minerva, que é aquela universidade que ela é itinerante, né? Os estudantes passam um período em cada continente, Dartmouth College e Baldwin College. Então, são essas 8 que são need blind para alunos internacionais. Tá? Para alunos americanos, aí tem outras universidades, né, que são. A Kátia perguntou sobre bolsa por mérito e financeiro ao mesmo tempo. Sim, como eu havia mencionado. A Bianca perguntou, a Bianca deu, alunos com passaporte europeu podem pleitear a bolsa? Assim, para as universidades na Holanda, Bianca, o aluno com passaporte europeu nas faculdades públicas, ele vai ter um custo-benefício diferente. Então, nem é uma bolsa de estudos, é um valor o FII que ele paga, né, anual, ele é mais baixo. Então, né, mirando na Holanda, você consegue esse FII mais baixo automaticamente. Nos outros países que a gente atua, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, aí você já não tem, né, algum tipo de bolsa específico por ter a cidadania europeia. O Lucas Pinheiro aqui perguntou se, né, vai ficar disponível depois, né, no nosso canal no YouTube. Sim, Lucas, a gente coloca na nossa página de eventos, no nosso site, se vocês entrarem lá em eventos e arrastarem lá para baixo, tem as palestras, entrevistas que já foram realizadas. A Joyce perguntou se o nosso acompanhamento é em todo o Brasil e se ele é remoto. Sim, Joyce, em todo o Brasil, eu diria que em todo o mundo. A gente teve um aluno de alguns anos atrás que estava aqui no Brasil e se mudou com a família para a China, e a gente continuou com um projeto com ele. Então, né, não importa onde vocês estejam, né, pelo nosso trabalho online, conseguimos sim acompanhá-los. Pergunta da Marcela: qual é o melhor teste para fazer? IELTS, TOEFL ou Duolingo? Marcela, eu diria que o TOEFL, meio que se for pegar de uma forma geral, é o mais bem aceito, né? Eu até colocaria o TOEFL e o IELTS, aí o Duolingo logo depois, e que está vindo, né, como eu falei, ano passado a gente tinha feito esse levantamento e a grande maioria das universidades aceitavam, algumas poucas que não aceitavam. Ponto muito importante, para quem for se candidatar para o Reino Unido, aí você precisa fazer o IELTS e o KVI, que é um IELTS específico para você tirar o seu visto estudantil depois. Então, vocês vão ver que pode ser um pouco confuso, porque vão ter faculdades do Reino Unido que vão aceitar o TOEFL, o Cambridge, mas para tirar o visto estudantil, você tem que fazer o IELTS e o KVI. Então, tem que estar atento a esses detalhes, mas pensando nos outros países, eu diria que o TOEFL, né, é o mais bem aceito. O Victor Miyamoto, acho que essa pergunta do Cambridge, né, eu já respondi. As notas pergunta anônima, as notas consideradas pelas universidades são as médias anuais ou as médias por bimestre, trimestre? Então, o que você vai enviar para as faculdades, pessoal, é a média geral final de cada ano, de cada matéria. Então, vai ter lá, no nono ano, média final de matemática, média final de português, média final de inglês, primeiro, segundo, terceiro. Tá? Então,
importante você saber que você foi mal num bimestre, num trimestre, e se você, né, recuperar, pode ser apagado, já que o que vai contar é a média final. Emília Moraes, quando devo começar a preparação para entrar em uma Ivy League? Vocês preparam todo o processo independentemente da bolsa? Sim, Emília, né, nessa segunda parte, a gente vai cuidar de todo o processo e te ajudar a ser a melhor candidata e enviar a melhor candidatura independentemente da bolsa, mas claro que fazendo o máximo de esforço para conseguir as melhores oportunidades de bolsa. E eu diria, Emília, o quanto antes, né, hoje os nossos programas, eles começam a partir do 9º ano do ensino fundamental. Então, para quem já está no 9º ano, a gente já consegue preparar. Mas, é claro, a gente tem alunos que começam no 1º, no 2º, outros no 3º também. A principal diferença, quanto antes você começa, mais a gente consegue impactar, né, no seu perfil como candidata. Pode voltar, por favor, no slide que mostrava a planilha de bolsas. Posso sim, eu acho que é esse aqui. Então, aqui o que tem as referências de alguns dos nossos alunos aprovados nessas faculdades nos últimos anos. Uma pergunta anônima. Além da NYU, tem alguma universidade que ofereça bolsa de 100% para Med School? Olha, Med School, até você é um curso de pós-graduação, de bastante seletividade, eu não conheço alunos nossos que tiveram bolsa de 100% para Med School. Então, essa parte aqui, de fato, de Med School, não sei te responder. Se tem universidades que têm esse tipo de bolsa para alunos internacionais. O que a gente sabe é que para Med School, né, além da admissão ser difícil, as bolsas são raríssimas. O Vitor agradeceu. Eu que agradeço, Vitor, pela sua dúvida. A Luísa perguntou aqui, e se tiver o CPI no nível de Cambridge, ainda é necessário fazer outra prova relacionada? Mais uma vez, Luísa, se a universidade aceitar a prova de Cambridge, não. Se não aceitar, aí precisa, mas com nível CPI, como falei, se você tiver que fazer a prova, não vai ser, sabe, algo, eu acho que vai ser muito difícil para você, com certeza você vai tirar uma boa nota. Então é importante pesquisar, né, as faculdades que você planeja se candidatar, se elas aceitam ou não. Muitas perguntas aqui sobre o Cambridge, as notas do Cambridge, elas contam para as universidades, mesmo valendo menos? É necessário fazer outras provas de proficiência de inglês, como TOEFL ou IELTS? Depende da faculdade, pessoal. Como eu falei, o Cambridge está crescendo, mas ainda tem universidades que sim vão pedir o TOEFL ou IELTS. Luísa Félix também perguntou se o canto conta como mérito artístico. Canta, Luísa, desde que você esteja aplicando para uma faculdade onde, né, você vai estudar canto. Então, se você for aplicar para algum outro curso, aí não. Pergunta da Luciana Guedes. Como se chama a application específica para bolsa por mérito? Luciana, aqui acho que cada universidade, né, vai ter a sua nomenclatura e o nome da bolsa. O que eu pesquisaria são Scholarship Opportunities for International Students e, né, entre no site, vai olhando, e geralmente eles vão ter, sabe, todas as possibilidades, aí vai ter lá exemplificado, né, falando se essa bolsa você tem que fazer uma application específica. Então, faz essa primeira busca geral no site, e aí normalmente você encontra especificado se tem algo específico, né? Falei específico umas 5 vezes aqui. Viviane Vasconcelos, ela perguntou, Harvard, por exemplo, oferece alguns cursos online com certificados? Seriam considerados boas atividades extracurriculares? Sim, Viviane, é um tipo de atividade extracurricular que você pode contar, sim. O que eu diria aqui quando a gente pensa em relevância de atividade extracurricular, Viviane, quanto mais o curso que você está fazendo, ou o programa que você está participando, tem algum tipo de seleção, né, para você entrar nele, ele se torna mais relevante para as universidades. Mas eu acho que os cursos online, como eu olharia eles, ele tem que ser uma porta de entrada para te estimular, para depois você procurar alguma coisa e seguir. Então, como o garoto que me perguntou sobre ciências da computação, programação, de repente ele faz lá um curso online e aquele curso ensina ele alguma coisa e com isso ele vai fazer algum tipo de projeto diferente. Mas eu acho que o curso online é uma ótima porta de entrada para vocês conhecerem, experimentarem coisas diferentes e que pode se tornar uma atividade extracurricular depois. O Rafa aqui perguntou, as universidades do Canadá costumam dar bolsa 100%? Não, Rafa, as faculdades canadenses, elas não costumam ter bolsas tão generosas quanto as americanas, apesar da gente ter tido, né, esse ano na Faculdade de Toronto, alguns alunos com bolsas de 30%, 40%, 50%.
mas 100% realmente ainda não vi aqui dos nossos estudantes. A Ana perguntou, alunos com passaporte americano, mas que estudaram no Brasil, são elegíveis para bolsas oferecidas para os americanos? Em diversos casos, sim. Ana, vocês podem sim ser, né, um aluno pode sim ser elegível, especialmente nessas bolsas por necessidade, né? Então, aí, o campo para um aluno americano das faculdades, né, mid-blind, eles aumentam. O meu nono ano teve conceito, se meu nono ano teve conceito ABC, como eu faço uma média numérica? De uma forma bem simples, né, o que eu olharia é A entre 9 e 10, B entre 8 e 9, C entre 7 e 8. Tá? Aí seria legal ver se a sua faculdade, se a sua escola tinha A mais, C mais, A menos, B menos. Mas se ficar em dúvida, entre em contato conosco, que a gente pode até fazer, que é até a próxima pergunta, que algumas pessoas perguntando, como que é calculado o GPA. Então, o GPA é uma média ponderada que você faz de todo o seu currículo, então você vai somar suas matérias e dividir, mas tem alguns pontos que são, né, também considerados, né, como carga horária, dependendo da universidade, eles podem avaliar só as matérias mais importantes. Então, até fica aqui o meu convite, quem está com muita dúvida, entre em contato conosco que a gente pode ajudar vocês a fazer, né, a mostrar como faz esse cálculo do GPA. Marcela, cursos menos concorridos, tem mais chance de bolsa? Depende. O que pode acontecer, Marcela, é mais a questão de admissão. Então, por exemplo, podem ter algumas universidades que, sei lá, o curso de engenharia, ele é mais concorrido. E aí, consequentemente, se você direciona que você vai aplicar para o curso de engenharia nessa universidade que é mais concorrida, as chances de admissão podem ser menores e podem acabar diminuindo as chances de bolsa. Então, pode acabar impactando, sim, em algumas universidades. A Isabela Pacheco perguntou aqui sobre a Med School. Dessa parte, Isabela, como eu mencionei, eu não conheço. A Luísa que agradeceu, eu que agradeço, a Joyce também. Muito obrigado, Joyce, pela participação. A Ana perguntou se existe um número mínimo de atividades extracurriculares. Ana, não existe um número mínimo. Lá no application, você pode listar até 10 atividades extracurriculares e até 5 premiações. Não necessariamente você tem que listar as 10, né? Isso não é obrigatório. O que a gente sempre gosta de falar, Ana, é mais importante qualidade do que quantidade. Então, sabe, melhor você ter algumas que você investiu muito tempo e outras mais simples do que sair fazendo um monte de coisa e não conseguir ter nada muito relevante. Tá? Então, não tem um número mínimo aí. Acho que o mais importante é a relevância dessas suas atividades. E uma pergunta anônima. Na Inglaterra, devido ao Brexit, algo mudou em relação às bolsas? Elas se tornaram mais raras do que antes? Na Inglaterra não tem, meio, nessa parte de bolsas, não tem bolsas tão generosas, então também não tinham antes. O que mudou é que antigamente alunos que tinham, né, com o passaporte europeu e que estavam moraram na comunidade europeia nos últimos 3 anos antes de aplicar, eles poderiam ser considerados como europeus, eles tinham um custo mais baixo, né? Mas para quem não é europeu, então, ou para quem morou aqui no Brasil, não mudou nada, continuou a mesma coisa em termos de bolsas. A Viviane perguntou se o currículo AP tem mais peso nas aplicações. Para quem não sabe, o currículo AP, né, é um currículo oferecido em escolas internacionais, especialmente escolas americanas e também para quem está lá. Para quem está, né, numa escola que oferece o currículo AP, faz muito sentido você considerar assim, porque é um currículo que demonstra competência, que pode, né, que vai ser muito bem valorizado pelas faculdades e mostra que você quis se desafiar academicamente. Agora, dá para você fazer também os AP Tests, que é você se prepara sozinho e você vai lá e faz a prova, e aí você pode ter um AP. Nesse caso, Viviane, a gente olha muito caso a caso, objetivos e perfil de cada aluno. Porque apesar de poder tornar o seu currículo mais forte, é algo que demanda bastante preparo, bastante tempo, e dependendo dos seus objetivos, de como está sendo construído o seu currículo, esse tempo pode ser investido em algo melhor, que vai ter um peso maior nas applications. Então, se a sua escola não tem AP, e aí você vai ter que se preparar sozinho, aí eu olharia com bastante cautela para ver se, né, você não pode fazer alguma outra coisa, porque se não tem AP na sua escola, é uma escola brasileira, de uma forma geral, eles não vão estar esperando, né, que você faça o AP, e talvez podem ter outras atividades, outras coisas que vão tornar o seu currículo mais completo.
A Paloma Darling perguntou: no caso das extras, como avaliar o impacto? Tem que ser um impacto pessoal, ou para a comunidade, ou público-alvo? Paloma, a gente tem uma classificação aqui que a gente gosta de fazer daqui para fora. A gente fala assim, atividades nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1. E aí, tá considerando o impacto, o quanto que você foi líder, e eu vou meio que contextualizar aqui para você. Então, por exemplo, se você está numa atividade que é simplesmente você ir lá e participar, que qualquer aluno pode fazer, eu diria que é uma atividade nível 4. Então, por exemplo, o curso online que eles mencionaram, né? É um curso que você se inscreve, você vai lá e faz. Poxa, é bem interessante, mas qualquer aluno pode fazer. Agora, quando você está numa atividade que você tem algum tipo de distinção, né? De repente, dentro da escola você é o representante de turma, ou tem algum grupo dentro da escola que você estava participando e você se tornou coordenador dentro desse clube, desse grupo. Aí você já está subindo para um nível 3, está se tornando mais interessante. Uma atividade que já é nível 2, geralmente ela já vai começar a ter um impacto um pouquinho maior, de repente você pode ter ganhado, né, feito algum projeto que interferiu na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, ou ganhado alguma medalha olímpica a nível nacional, e aí já começa a ser uma coisa, né, que você mesmo criou um projeto próprio, ou um projeto que você entrou, e aí, a partir da sua participação, ele teve um impacto ainda maior, atingiu bastante pessoas. E o nível 1 é um projeto extraordinário, alguém que, né, um projeto que de repente a nível nacional, internacional, algo muito, muito, muito relevante. Então, um dos nossos trabalhos aqui, e que a gente foca muito no programa de preparação, é, primeiro, ajudar vocês a identificarem quais são os seus potenciais, onde faz sentido você investir o seu tempo, e ajudar você a evoluir, né, nesse degrauzinho aqui, para que você tenha as melhores possibilidades. Bom, acho que foram bastante dúvidas aqui, muitas perguntas. Agora que eu vi, pessoal, o chat estava desabilitado. Peço, poxa, desculpas aqui para vocês agora que eu percebi. Imagina, Paloma, eu que agradeço. Então, pessoal, eu queria muito agradecer, né, acho que a presença de todos. Poxa, até agora tem ainda bastante gente conectada. Como eu falei aqui, é um projeto super pessoal, tem várias variáveis, então fica o meu convite, pessoal, entre em contato conosco, marquem um bate-papo aqui para a gente conseguir entender mais os objetivos de cada um. Mas super agradeço aqui a presença de todos. Mais uma pergunta chegou aqui da Viviane. Summer Camps são fortes atividades extracurriculares? Viviane, até respondi um pouquinho ali atrás, né, em relação ao online, e acho que pode se aplicar aqui também. Tem alguns camps que o processo seletivo para você entrar neles, ele é muito seletivo. Que você tem até um mini application, tem que fazer redação, tem que fazer o TOEFL, tem uma série de coisas. E aí, esses camps vão ter um peso maior que a própria universidade vai ver, opa, só para ele entrar aqui, ele tem que passar por um processo seletivo. Então, esses camps têm um peso maior. Camps que você mais se inscreve e faz, que qualquer pessoa poderia fazer, eles têm um peso, mas mais na parte subjetiva. O que eu quero dizer com isso? De repente, você pode fazer um camp sobre algo, poxa, super interessante, que pode, lá na frente, virar uma atividade extracurricular. Ou nesse camp, você pode ter uma experiência muito legal que vira um tema na sua redação. Então, nesse ponto, ele pode ajudar sim, mas aí de uma forma mais subjetiva. Então, acho que esse seria a principal variável, dependendo do estilo do camp. Paloma, a Global Citizen Academy e a Academy eu não estou me lembrando de cabeça, que são várias. As que tem, eu acho que ele já é um mais competitivo, mas depois entra aqui, você pode entrar em contato conosco, eu vou levantar aqui com a nossa equipe para ir entender, né, o peso da Global Citizen Year Academy, tá bom? Bom, pessoal, passamos aqui um pouquinho, até passou das 8, queria muito agradecer, então, aqui a presença de todos, espero ter ajudado aí nessas dúvidas. E o evento vai ficar gravado depois na nossa página, então fique super à vontade aí para vocês consultarem. Foi um grande prazer estar com vocês hoje, pessoal. Uma boa noite e uma excelente semana a todos. Bom, muito obrigado. Tchau, tchau.